Olá pessoal, sou Thiago Pittini, drapple.com.br, bem-vindos ao 253º Dr. Apple News, na sexta-feira fazendo aquele resumão para vocês. Um abraço para o Antônio, para o Renato, para o Sandro, para o Gilberto, sempre me ajudando com as sugestões de pauta, e a todo mundo que está sempre aqui acompanhando o canal, comentando, mandando abraço, muito obrigado a todos vocês. Essa semana foi uma semana meio esquisita, muitos rumores, muitas fofocas, né, informações ali bem frívolas, mas a gente vai dar sequência aqui. A gente tem as notícias históricas, como a gente sempre começa, né, dia 6 de agosto de 1997, acho que foi um dos momentos assim mais espantosos da Apple, quando Steve Jobs subiu ao palco anunciando o seu retorno, e de repente lá no telão aparece essa figura esquisita. Todo mundo ficou assim de queixo caído. E o Steve Jobs explicando que a Microsoft estava dando um auxílio gigantesco para a reconstrução da Apple, que estava à beira da falência, uns 150 milhões de dólares, e além do apoio para trazer o Microsoft Office para o Mac, né, e tentar resgatar o espaço que o Mac tinha perdido ao longo dessa quase década, né, que ficou sem o Steve Jobs e que o navio estava realmente afundando. Mas na hora que apareceu esse cara enorme no telão, atrás do Steve Jobs, pequenininho na frente, me lembrou lá o 1984, né? Exatamente 1984. Aquela figura do Big Brother, né, aparecendo ali atrás, e ele com essa cara aí, ninguém entendeu nada do que aconteceu, começou a rolar um monte de vaia, mas enfim, foi uma ação, um passo fundamental que o Steve deu para que a Apple pudesse se reconstruir, mas que foi um momento assim esquisito. Eu assisti, eu fiquei olhando aqui e falei, meu, o que está acontecendo, né? Não faz muito sentido isso que está acontecendo, mas foi um momento importantíssimo, foi uma jogada de mestre aí do Steve Jobs para poder voltar, reconstruir a sua própria empresa e chegar ao ponto que chegou hoje, né? 2 dias depois, no dia 8 de agosto, ele já tinha, nessa mesma convenção, ele já tinha mostrado o Think Different, né, que foi, para mim, uma das melhores campanhas publicitárias do planeta, e aí ele já lançou na Macworld, explicando aí a respeito do Think Different, mostrando o vídeo e tudo mais, aqueles pôsteres com as figuras icônicas, né? Enfim, para quem não conhece, coloca aí no YouTube Think Different propaganda, que é realmente emocionante. O texto, a música, as imagens, a ideia em si, a concepção, para mim é uma das peças de propaganda mais icônicas ali da história da publicidade mundial. Aí mais pra frente, em 2006, fazendo parte de todo esse plano que o Steve tinha colocado, né, inclusive a mudança do processador de PowerPC para Intel. Então no dia 7 de agosto de 2006 a Apple fez a mudança do Mac Pro, que antigamente tinha o processador G5, né, e nesse dia foi o lançamento ali, o início das vendas do PowerPC, do Power Mac, né? Mac Pro, com o Intel, com o processador Intel. Então foi o final de toda a mudança de processadores de toda a linha da Apple. Essa máquina era um absurdo, um espaço interno que eu nunca vi, parecia um Ford Galaxy lá dentro, era muito espaçoso. Tinham duas ventoinhas, né, 2 exaustores ali para o processador da Intel, que pareciam, sei lá, um ventilador, aqueles industriais, né? Era um negócio incrível. A máquina esquentava pra caramba por conta do processador, então precisava daquele radiador de Chevette lá dentro, né? Essa grelha toda na frente para poder entrar o ar, e ali atrás também. Enfim, era uma máquina que, para a época, excepcional, né? A gente tinha muitas gráficas, muitas empresas de design, agências de propaganda também comprando essas máquinas assim aos montes. Era uma máquina realmente muito boa. E hoje a gente vê como o processador Intel, na época era o que tinha, né? Não tinha condição, mas a gente vê como o processador Intel ficou para trás, né? Em termos de eficiência, de aquecimento, né? Hoje não há necessidade dessas ventoinhas aí gigantes nas máquinas, porque o processador não esquenta mais, né? Mas realmente é uma máquina espetacular.
Bom, vamos para as notícias da semana. Rolou uma atualização ali importante, né, para o iOS, o 17.6.1, iPadOS também 17.6.1 e o Sonoma, o 14.6.1. Uma atualização que corrige um probleminha, né, um bugzinho ali no Advanced Data Protection. Não tava dando, eu ficava entrando e saindo, vocês devem ter recebido um monte de mensagem dessa, né, e a gente não conseguia nem ativar e nem desativar. Então a Apple lançou essa atualização ali, é uma atualização pequena para os iPhones e para o Mac é pequeno, para o iPhone e para o iPad é pequeno, para o Mac é um pouquinho maior. Tá? Mas enfim, é importante fazer, faça o backup dos equipamentos e manda ver na atualização. Tá? Rolou um rumor aí também do Mark Gurman dizendo que o Mac Mini vai diminuir de tamanho, provavelmente ficar do tamanho do Apple TV. Ele vai passar aí de 7.75 polegadas para 3.66 polegadas. Faz muito sentido isso, porque realmente a placa já não precisa ser tão grande, né? Ele pode diminuir por conta da diminuição do processador, e pode ser que realmente a gente tenha. O problema é adequar nesse tamanho todas as interfaces, né? As portas USB, a HDMI, áudio, power, né? Então vamos ver se realmente isso vai se concretizar, mas parece que é um rumor bem forte aí que o Mac Mini ele vai ser remodelado, porque faz 14 anos que ele não é remodelado, né? Ele foi lançado nesse formato aí em 2010, né? Ele foi atualizado esse formato em 2010, então faz 14 anos aí que o Mac Mini não tem um redesign, pode ser que venha esse ano mesmo. O iPad Air com OLED, de novo esse rumor vindo à tona, né? Parece que agora em 2026 agora vai, né? A gente tem essa questão daquelas duas camadas de LED sobrepostas, né? Então pode ser que a Apple implemente essa tecnologia aí para todos os iPads e a gente tenha uma melhor eficiência comparado com combinado, né, com uma melhor imagem. Isso seria muito bom para todos os equipamentos da Apple, né? E o pessoal falando que o Apple Vision não está indo bem e tal, já tem mais de 2.500 aplicativos feitos especificamente para o Apple Vision. Então a coisa realmente está indo, devagarinho, mas está indo, né? O lançamento mundial tem acontecido. Mais e mais países estão tendo a sua venda local do Apple Vision. Então vamos ver o que vai acontecer. Acho que realmente algo gradativo, né? Talvez a gente tenha novidades, né, nesse ano ou no ano que vem com relação à mudança do equipamento mesmo, em termos de peso, em termos de preço principalmente, para que possa realmente massificar. Mas esse retorno dos desenvolvedores já é um bom sinal para a Apple, né? Porque significa que eles estão apostando na plataforma, estão apostando no equipamento. Então esse realmente é um bom sinal. Um juiz federal lá dos Estados Unidos está julgando ali um problema de monopólio do Google com relação à Apple e com relação a outras empresas. A gente já vem falando isso, já falou isso já faz um bom tempo, que a Google, né, a Alphabet, ela paga para a Apple para ser o buscador padrão ali, né, do iPhone, do iPad, do Mac. Eu mudo, né, tem como você mudar, mas ele de fábrica ele vem setado como o Google, o buscador padrão. E a Google paga aí de 15 a 20 bilhões de dólares por ano para poder ter isso, né? Porque muita gente acaba usando sem nem saber que dá para mudar, né? Então imagina a quantidade de equipamento que a Apple tem já automático no Google. É realmente muito bom, né? Em termos de cliente, né? Em termos de uso da plataforma. Então eles pagam um bom dinheiro por isso. E o juiz federal está dizendo que isso aí fere as leis lá de monopólio dos Estados Unidos e vai dar mais pano para manga. É isso aí. Ainda falando em juiz, o pessoal está pegando a onda aí, o nosso ministro da Justiça está requisitando ali, está mandando a Apple e o Google implementar uma forma de travar o aplicativo de e-mail, colocar uma senha no aplicativo de e-mail para que na hora que o ladrão roube ele não possa mandar os e-mails através da sua conta, né? Enfim, sem entrar na questão do mérito, né, de isso ser necessário ou não, mas eles estão pegando a onda, né? O pessoal está
juizada, comissões e tal, estão começando a impor aí as suas vontades, e aqui vai na boiada, né? A coisa vai acontecendo na sequência. Isso já tem, esse recurso já tem, principalmente no iOS 18, né, que você pode bloquear um programa, ocultar e bloquear um programa, mas a gente sabe que o iPhone bloqueado, ele não vai ter acesso, é só no caso dele pegar o telefone enquanto você está usando e não deixar bloquear. Mas aí, se acontecer isso, rapidamente você pode entrar no buscar, né, de um outro equipamento, ou então no computador, em iCloud.com, e apagar o teu aparelho, pronto, não vai ter mais problema nenhum, ele já vai estar tudo zerado. Bom, que a Samsung copia a Apple, a gente já sabe isso desde sempre, né? Realmente problemas aí na justiça mil, né, com relação a isso, mas o engraçado agora é que o chairman da Samsung, o Lee Jae-yong, ele mesmo disse, falou assim, cara, eu dei uma chamada aí na minha equipe, porque tá muito descarado, né? Olha só o relógio que eles fizeram comparado com o Apple Watch Ultra. Então, até eles mesmos estão vendo que estão passando do limite, né? Precisa ter um pouco de criatividade, não adianta só ficar seguindo o que a Apple faz, né? Enfim, isso aqui eu achei muito interessante, porque até o chairman falou a respeito disso. E agora a gente tem duas notícias aqui só para a gente distrair. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. A gente tem aí na segunda-feira aconteceu um lance muito esquisito, né? Quem acompanha a bolsa aí, rolou aí um maremoto na bolsa, né? Violento, em várias ações. E o Warren Buffett, um dos caras mais ricos dos Estados Unidos, né, quiçá do mundo, ele realmente resolveu vender metade das ações dele da Apple. Não dá para entender o porquê. Isso fez aí a coisa realmente se movimentar de forma muito brusca, né? Ele tinha muitas ações, né? Isso rendeu uma grana violenta para ele. Mas enfim, esse cara não é besta, né? Ele tá antevendo alguma coisa esquisita. Eu sei lá, eu fiquei meio que com o pé atrás com relação a isso. Aconteceu na segunda-feira. Depois disso não teve mais capítulos com relação a essa história, mas que foi estranho, né? Esses caras, eles têm informações que a gente não tem, né? Enfim. E para encerrar, a gente tem aí a Laurene Powell, a viúva do Steve Jobs, com o iate que eles construíram juntos. Inclusive o projeto do iate foi do Steve Jobs em parceria com o Johnny Ive, né? Um iate realmente maravilhoso, né? E aí a notícia é que o iate bateu num outro mega iate lá na costa da Itália, e o prejuízo aí, o prejuízo é grande. Deixa eu ver, eles estão dizendo aqui mais ou menos 265 milhões de dólares é o prejuízo combinado dos dois iates aí. Aí faltou um pouco de perícia do capitão aí do iate, né? Enfim, eu falei que essa semana as informações estavam bem revista contigo, né? Bem fofocaiada, mas enfim, é o que a gente resumiu hoje para vocês nessa sexta-feira. Agradeço a todos mais uma vez, convido a acessar o site drapple.com.br, lá vocês encontram os cursos completos e também os meus contatos para que vocês possam agendar aí uma aula, uma consulta, um suporte técnico para qualquer produto da Apple. Eu fico à disposição de vocês, muito obrigado, um grande abraço.